uma prerrogativa do ser humano. A obra de Deus já foi feita. Deus não perguntou à criação se ele deveria fazer para salvar. Não, ele pegou e fez. Ele só perguntou ao homem quem crê. Entende? Por que Deus não pergunta para os animais? Porque os animais foram salvos automaticamente. O sacrifício de Cristo, ele atingiu toda a criação de Deus. Não foi só o homem não, tá? A gente às vezes acha que aquele sacrifício de Cristo na cruz é para a humanidade. Não, no original não está a humanidade. No original está o cosmos. Toda a criação de Deus, ela foi impactada, atingida pela salvação do sangue de Jesus. Ao homem é perguntado: você crê? Quem crê será salvo. Só o homem. O resto da criação já foi salvo. Então, esses homens, eles serão atormentados por pragas, por peste, por enfermidades, e eles não vão se arrepender. Por quê? Porque Deus não vai dar a eles arrependimento. Muitos terão saudade dessa hora. Muitos terão saudade das igrejas. Muitos buscarão, cadê as igrejas que pregavam o Evangelho? E as igrejas vão estar o quê? Fugindo. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do templo, não. Porque o templo vai estar lá. O endereço físico do lugar onde a igreja se reunia vai estar lá. Mas a igreja mesmo, que somos nós, seres humanos, não vamos estar aqui. Vai estar fugindo, né? Versículo 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemarão do Deus do céu, e não se arrependeram das tuas obras. E por que não vão? Porque o Espírito Santo não vai estar gerando neles arrependimento. Eu, depois que descobri a pregação dessa maneira de entender a Bíblia acerca da salvação e do reino, me veio algumas dúvidas, né? E a gente teve que reler de novo a Bíblia. Porque eu então acreditava que a pessoa, para ser salva, ela tem que estar o quê? Ela tinha que crer e arrepender. Estava ligado, crer e arrepender. E não precisa a pessoa se arrepender. Porque qual de nós, aceitando Jesus, no outro dia está arrependido? Que arrependimento é o quê? É dar uma volta na obra má. Aquilo que você fazia, você não está fazendo mais. Até descobrir que na verdade eu não tenho poder para largar os meus vícios. Você só vai descobrir isso aí quando você tentar largar e não conseguir. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que chorar, vai ter que clamar. Irmãos, tem gente que ele está no efeito dopativo, dopado. É como se o vício dele tivesse dormente. E ele acha que foi liberto. Tem aquele crente que ele deixou de usar droga. E aí, quando ele tem uma recaída, ele usa droga. Esse cara nunca foi liberto. Ele nunca deixou de usar. Ele só não está usando todos os dias como ele usava antes. Porque a libertação que eu vejo que é a libertação é quando você tem a possibilidade, você não quer realmente, você está falando, não quero mesmo. Está ali, não é? Você nunca tem recaída. Imagina a pessoa que roubava.
E aí agora ele para de roubar porque ele é crente. Na primeira oportunidade que ele tem de roubar, ele faz o que? Ele rouba. Ele foi liberado? Não. Que quem é liberto nunca mais rouba. E aí a pessoa, ela fica com o efeito dormente do vício dela. Na primeira oportunidade que ele tem, que ele enfraquece a fé dele, o que ele faz? Ele volta para as mazelas dele. Então aí você vai descobrir o quê? Que até deixar o pecado é algo exclusivo de Deus. Deus trabalha nisso. E se Deus não trabalhar, você não consegue largar. Olha o que a Bíblia diz. Isaías, não é qualquer um, Isaías. Isaías viu Deus no alto sublime trono, na sua majestade. E quando Isaías viu a Deus, ele vai dizer assim, ele teme, né, de morrer, porque ele viu o Santíssimo Deus. E ele vai dizer assim, que há de mim? Porque eu sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías está dizendo qual é o pecado dele. O pecado dele está onde? Na língua. Maldizente, fofoqueiro talvez. Já viu fofoqueiro? O fofoqueiro ele não aguenta, ele tem que espalhar fofoca. Ele não dorme. A Bíblia diz que o ímpio ele não dorme se ele não fizer o que? O mal. Então, Isaías está dizendo que ele tem um pecado da qual ele não consegue se libertar. E ele vai dizer que ele viu quando o anjo pega com uma tenaz, uma tesoura, uma brasa viva debaixo do altar de Deus e vem e toca onde? Nos seus lábios e purifica ele. E é assim que eu vejo a libertação. Quando Deus se agrada de nós, Ele nos liberta. Ele vem te liberta daquele pecado. E você não tem mais aquele pecado. Por quê? Porque foi Cristo que te libertou. Não está em nós o poder de largar o pecado. É porque às vezes a gente tinha alguns pecados que foram fáceis de sair, né? Você vai caminhando, alguns pecados eles saem com muita facilidade. Alguns não, alguns ficam. E tem pecado que não vai sair. Pastor, se eu falo um negócio desse aí, eu estou desanimado. Não vai. Você vai melhorando, vai ter pecado que você vai ser liberto, daqui a pouquinho tem outro que você não pratica mais, mas tem um pecado que fica agarrado. E ele fica agarrado por quê? De propósito. Para que você não se sobrevessa. Para que você não se ache melhor do que os outros. Só vai sair quando o corpo for transformado. Estava em Paulo, estava em Isaías e vai estar em cada um de nós. Então esses homens eles foram atormentados e eles não se arrependeram. E ainda por cima blasfemaram o nome de Deus. Eu estou assistindo aquela série Os 10 Mandamentos da TV. A Samsung nova, ela tem a TV Samsung, né? Aí tem vários canais, é igual o streaming. E aí fica passando direto no canal da Record lá, o 10 Mandamentos, ele fica rodando e repetindo. Aí tem uma parte onde eles estão sofrendo ali as chagas, as pragas, né? E tem uma dos tumores. E aí os egípcios na novela ficam pedindo para que os judeus e os hebreus se afastem deles. Vão embora daqui, vocês, esse Deus imundo de vocês. E é isso que esse texto está falando. Porque a gente sequer pensa nisso. O cristão, o adorador, sequer pensa na possibilidade de você falar mal da divindade. A gente não aceita, não passa pela nossa cabeça esse tipo de fala na nossa mente. Mas essas pessoas serão atormentadas, eles vão falar mal do Deus. Vão espraguejar o
o nome de Cristo, o nome do Espírito Santo e o nome de Deus. Tamanho ódio que está dentro do coração deles. Obrigado, mano. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre a grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Viu por que uma das pragas dos 10 mandamentos era rã? Como é que você faz um feitiço poderoso? Pega o nome da pessoa, coloca no papel, pega o sapo, costura o sapo na boca do sapo. Enquanto essa boca do sapo estiver ali, o sapo estiver apodrecendo, a pessoa vai estar sendo destruída. Tem com alho também. Pega a pessoa que está te devendo, bota o nome dela no alho, bota o valorativo de um lado, o nome da pessoa do outro, enrola no papel laminado, bota debaixo da cama. Enquanto essa pessoa não te pagar, aquele peso da cama está sobre ela. Mandei para os 3 lá na minha lista de devedores. Posso colocar seu nome lá? Você vai pagar. Funciona, tá? Eles ficam em desespero. Porque oração eles não acreditam, irmão. Eles acreditam em despacho. Entendeu? Fiz um teste para assim, posso colocar seu nome? Teve um que falou assim, dentro de você acredito, eu creio que você já até colocou. Filhão, eu tenho a mais forte. Eu tenho a mais forte que essa. Falei com ele. Eu coloco em seu nome no papel, e eu coloco debaixo do meu joelho às 3 da manhã, e eu faço a seguinte oração: Senhor, se essa pessoa quer me pagar, ele está com sinceridade, que o Deus possa abrir as portas para ele. Que tudo que ele colocar as mãos seja próspero. Mas se há falsidade, preguiça, pilantragem da parte dele, que toda a força do inferno, que as pragas de Satanás venham sobre a vida dele e acompanhem ele, e as portas se fecham. O cara falou assim: faz esse negócio não, pai, pelo amor de Deus. É oração forte. E funciona. É pior que a do alho. Essa aqui é comigo, falei com ele. Falei, cara que anda com desculpa, o cara que fica contando história, Senhor, o Senhor não perdoe ele, que o Senhor manda os espíritos vindo do abismo para atormentar ele, que ele não durma de noite, que todas as pragas do Egito venham sobre ele. O cara falou assim: faz isso não, ele tem medo. A pessoa tem medo. Funciona. Aprendi mais uma também, da macumbeira lá. Pega o ovo, tira a gema de dentro, fica só a casca, bota o nome da pessoa lá dentro e depois você tampa. Bota para lá de fora. Pais, estou ensinando você a fazer macumba online, cara. E eu pego todos e boto nos caras. Posso colocar seu nome no ovo? Qual que você escolhe? E aí, assim, coincidentemente, naquela semana acontece alguma coisa de errado. Aí o cara fala: meu carro quebrou. Eu falei: é o alho, segura, hein? Alho é poderoso. Brincadeiras à parte. Então, da boca do dragão e da boca da besta, do falso profeta, sairão 3 espíritos imundos. Por quê? Porque quando você... todo poder está onde? Na língua. Quando você declara, você está enviando o mundo espiritual o quê? Sentença. Esses espíritos, eles saem com a sua fala, com o poder da sua fala, saem para executar. O mundo espiritual, ele é operacional. Tanto o mundo de Deus quanto o mundo das trevas. Tudo operacional. Né? Então quando você amaldiçoa, que muitos não acreditam nisso, mas o Espírito pega aquela fala e sabe para fazer aquilo que aconteceu. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis aquele monte: sai daí e te planta no mar, não é isso? E assim sucederá.
O poder está onde? Quando você diz. Quando eu creio, eu declaro. Então você pode também declarar a seu favor. Levanta de manhã cedo, de madrugada, e a primeira coisa que você faz, você rende graças a Deus e fala: eu declaro que a minha vida vai ser próspera. Eu declaro que a minha família vai ser bendita. Eu declaro que a minha igreja vai ser próspera. Eu declaro que a minha vida financeira, o meu filho, meu casamento, tudo que eu colocar as mãos será próspero. Declarando. Também é poderoso. Nunca diga, nunca sai da sua boca o mal. Minha vida está uma merda. Vai ser uma merda, você declarou? Meu casamento é uma bosta. Vai ser uma bosta, você declarou? Por mais que está vivendo naquele momento, você tem que fazer o quê? Declarar prosperidade. Porque às vezes isso é mais fácil sair do que sair o bendito. Olha esse menino. Maldito. Aí pronto, ele vai ser maldito. Eu tinha uma tia que ela batia no vento e falava assim: sai daí, Saci. Amaldiçoa o filho dela. A Bíblia diz que toda palavra ociosa o homem há de dar conta. O que é a palavra ociosa? Falou sem pensar. Naquele grande dia você falou: não, eu falei sem pensar. Não. Pegou. Virou decreto. Irmão, funciona. Na hora que você está passando por dificuldade, seu negócio está indo ruim, se você declarar que vai dar certo, que vai ser próspero, você vai ver na sua vida as coisas mudando. De vez em quando na segunda-feira parece que tudo deu errado. As coisas estão tudo travadas. Eu falo: misericórdia. Eu falo: Senhor, eu dobro o joelho e falo: Senhor, meu cliente vai ser abençoado, a minha empresa vai ser abençoada, a minha segunda-feira vai ser bendita. E começo a declarar. Que um pouquinho as coisas começam a clarear. E aí no decorrer do dia eu vou vendo as coisas dando certo. A gente tem que aprender essas coisas. 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu, e não se veja as tuas vergonhas. Então, o que é estar nu espiritualmente? Aquela obra que eu faço com Deus, né? Quando eu faço a obra com Deus, eu estou costurando as minhas vestes espirituais com Deus. Propósito, aquilo que Deus chamou para fazer. Não é aquilo que você quer fazer, é aquilo que Deus te pediu para fazer. Entendeu? Então, relacionamento, aquilo que eu faço com Deus, aquilo que Deus me pediu para fazer, aquilo que Deus está me impulsionando para fazer, eu vou fazendo com Ele. Não é aquilo que eu quero fazer. Você tem que entender que o seu eu tem que morrer, e o eu de Deus tem que viver. Você tem que perguntar assim: o que você quer que eu faça? O que é que o Senhor quer de mim? E aí na oração Ele vai te revelando, Ele vai te mostrando, e aí você vai negando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus, negando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus. Eu vi um testemunho muito forte, eu gosto desse testemunho. Esse tipo de testemunho é um dos que mais me mexe comigo. Fico me preparando para um dia que Deus fizesse comigo, sabe? Um empresário que também é pastor, não sei se ele é pastor, mas ele é empresário. E aí ele, no grupo lá de pastores, eu acho que ele é pastor, porque ele estava no grupo de pastores. E aí ele viu lá um irmão pedindo oração, e esse irmão era pastor. E aí ele falou assim: o Espírito Santo falou para ele assim: entra no particular com ele, pergunta o que ele tem, ele está precisando de ajuda. E aí ele foi no particular do pastor e falou: amado, tudo bom, pai? Tudo bem com você? Tudo bem, ora por mim. Aí, está tudo bem com o irmão? Está precisando de alguma coisa? Não, só que você que ora por mim.
E aí o pastor, o Espírito Santo falou assim: insiste porque ele está precisando de ajuda. E você vai ajudá-lo. E aí ele continuou insistindo, né? Aí o pastor foi e falou assim: amado, eu estou precisando que Deus abra uma porta para mim, porque eu não tenho nada de casa para comer. Estou precisando pagar aluguel e também não tenho recurso. Aí o Espírito Santo falou assim: pega o endereço dele, vá lá na casa dele, e o aluguel dele custa tanto. Você vai pagar o aluguel dele e você vai fazer uma compra para ele de 4 meses. Aí o rapaz falou assim: passa o endereço que eu vou na casa do senhor, eu vou levar uma benção e tal. Aí eles se encontraram, levou o pastor lá no supermercado, fez uma compra de 4 meses, deu ele o valor, e aí o pastor chorando, quando ele falou que ia fazer, e falou que era Deus que tinha mandado. E aí o pastor falou bem assim, chorando, que aquilo era uma resposta de Deus, que ele não tinha nada para comer, estava com falta das coisas, o aluguel estava vencido e não tinha como pagar, e que a filha dele, os alunos perguntaram qual era a profissão do pai, ela falou que era pastor, e aí houve um deboche, né, que pastor dá emprego, e ele tinha falado com Deus na madrugada que se o Senhor não entrasse com providência, que ele ia parar de pregar, porque ele prega um Deus que é provedor, prega um Deus que é poderoso, mas que ele estava vivendo uma fase muito difícil na vida dele. E aí, quando o rapaz falou que Deus mandou ele lá e tal, ele chorando, se comoveu. E aí, quando o empresário, eu acredito que também é pastor, veio embora, o Espírito Santo falou para ele assim: pela sua atitude, por ter me obedecido, eu vou te abençoar 300 vezes mais do que você colocou na vida dele. 300 vezes mais. Quando você faz um negócio que você ouve a voz de Deus e obedece, lembrando que quem nos dá o recurso também é Deus. Deus nunca vai te pedir nada sem antes ter te dado primeiro. Entenda isso. E todas as vezes que Deus te der algo, se prepara para Ele te pedir. E se Ele te pedir, pode marcar na sua vida, que é um divisor de água. Que eu posso oferecer para Deus muita coisa, mas quando eu ofereço aquilo que Ele me pediu, há uma mudança de relacionamento entre você e Deus. Então é muito profundo. Então essas coisas eu fico atento. Para Deus, quando Deus te pedir algo. Versículo, cadê? Falando de veste, né? Então, quando você está se relacionando com Deus, você está costurando as suas vestes. Eu quero aqui que você entenda, porque muitas das vezes a gente está preocupado com o pecado, né? O meu pecado oculto, aquilo que eu faço em oculto. Entenda que Deus já sabia quem você era antes de te chamar. Entendeu? E Deus te chamou mesmo assim. Então o seu pecado, você já percebeu que o seu pecado não surpreende a Deus? Ele nos surpreende, irmão. Quando você cai em pecado, que você achava que não pecaria, e você cai no pecado, você fica mal. E Deus? Não mesmo. Que aquilo não é novidade para Deus, Deus já tinha visto aquilo. Você entende que quando Adão peca, Deus desceu do mesmo jeito que ele descia sempre, para falar para Adão: quem foi que se escondeu? Quem estava mal? Adão. Porque o pecado que eu peco não afasta Deus de mim, afasta eu de Deus. É nós que quer se esconder, não é Deus. E por que Davi tinha um coração segundo? Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque mesmo pecando, que é normal, a gente foge. O que Davi fazia? Se aproximava mais de Deus. Qual é a melhor hora para pedir perdão de um pecado? Qual é o melhor momento para você pedir perdão a Deus do seu pecado? Logo depois de ter pecado. Logo depois que você acabou de pecar, você cai em si e fala: não era para ter feito isso. Tem gente que espera envelhecer, igual o vinho. Que o vinho bom é o vinho velho, não é? Toda bebida alcoólica, quanto mais velha, melhor, não é? Champanhe, whisky, né? Não é os melhores?
Tem gente que faz assim, não vou procurar Deus agora não, mês que vem está velho no pecado, na sua cabeça, porque na cabeça de Deus está fresquinho. Oi? Você não pode cear sem confessar, né? Os seus pecados. Mas logo depois de ter pecado, o que você faz? Não, vou esperar nascer, porque está longe ainda, está faltando tempo daqui. Não, confessa logo. Que vai que você não consegue chegar na ceia, você morre antes. Você levou esse pecado. Porque no dia do juízo não são os pecados velhos ou esquecidos que serão perdoados, sim os confessados. Quando eu confesso, eu alcanço misericórdia. Entendeu? Então acabou de pecar, o que você faz? Confessa. Logo em seguida, logo que você cai no si, você não era para ter feito isso. Meu Deus, me arrependo. Não era para me perdoar. Aí na ceia você faz o quê? Senhor, eu levo aquele pecado lá. É eu. Porque geralmente na ceia o que a gente faz? A gente identifica aonde a gente faz. Você vê, Isaías identificou que o pecado dele era qual? Nos lábios. O meu nos olhos. Eu sempre falo aqui, né? Os meus olhos me traem. E não fica tentando achar que é não. Deixa o meu pecado comigo aqui, Deus. Qual é o pecado do pastor? Olho, deixa eu ver aqui. Não, fica não. Esquece isso. Que nas outras igrejas o irmão fica assim. Vai ser errado. Sem vergonha. Vai ser errado. Deixa eu ver se ela vai com a mão na ceia. Eu fiz muito disso, então. No dia da ceia eu ficava assim olhando. Falando, vai ser errado? Cara de pau. A gente com a gente mesmo pensando, né? Com coisa que você que está em pé, que era assim, quem pecou, quem vai cear fica de pé, quem não vai fica sentado. O sincero ficava sentado e os hipócritas levantavam. E eu estava lá. Tinha uma irmã, obreira, que ela ficava assim, ó. Papel e caneta. Sério? Anotando que ele ficou sentado. Final do culto aqui, presbítero, ó, não ceou. Aí me criticaram no final do culto, os irmãos que não cearam, depois a gente vai lá para o gabinete para conversar. Aí lá você tinha que confessar. Não era melhor estar confessado aqui na hora da ceia e cear? Não, ele não ceava com sinceridade, depois tinha que conversar com o homem. Olha, irmão, você vê o que a igreja faz? Ele não confessava na hora para Deus, para cear, guardava com ele, o que ele fazia depois? Ia confessar para o homem e não cear. Estava se confessando para quem estava se achando que é Deus. Porque não é errado você confessar para o homem, mas já que eu tenho que confessar para o homem, eu vou confessar para Deus. E sei, né? Que você não pode ficar sem cear. Mas isso é o que? Ignorância. E a culpa é nossa, dos líderes, né? Que também muitos induziram isso. E tem, igual eu perdi um presbítero por causa disso. Ele falou, pastor, eu vou embora, porque a igreja aqui, porque ele queria que a igreja fosse proibitiva, ele queria proibir brinco, proibir roupa curta, ele queria proibir. Entendeu? E como a gente não conseguia proibir, a doutrina não é de proibir, ele foi embora para a igreja que proíbe. Falei, porque ele fica aí, amado, depois a gente abre uma outra igreja que proíbe, entendeu? Aí você fica com a tua proíbe, e eu fico com quem não proíbe. Vai que a sua cresce, a gente, né? A gente faz um teste, qual dá mais? Liguei com ele. Igreja permitida é proibitiva. Se a nossa igreja fosse proibitiva, não é lotada. Porque o povo gosta desse negócio de proibir. Entendeu? Teve uma irmã aqui que ela perguntou: pastor, sua igreja tem doutrina, não? Eu falei, tem, toda terça-feira, você não é no culto. Mas toda terça-feira nós temos. Que na cabeça dela, a doutrina é a igreja que proíbe. Não pode brinco, né? Não vou ficar muito dando detalhes, não vou descobrir quem que é. Mas é assim, entendeu? Tinha esse negócio. Essa semana eu vendi um novo, te falei, né? Quem comprou foram cristãos, né? O rapaz, a família cristã. Aí a moça lá, o padrasto comprou o carro para o enteado. Esse enteado tem uma namorada que eles vão casar.
E aí, né, como a gente passou o dia junto, naquela negociação do carro, acabou soltando lá que ela ia não sei para onde fazer lá ela ia fazer ela tinha que batizar. Ela queria batizar, parece que eles iam casar, senão não podia batizar. Aí eu olhei a conversa, pensei, na sua igreja não batiza não, se não tiver casado não batiza não. Tem que estar casado. Então a gente já está preparado para casar, para batizar, que eu quero batizar. Eu pensei e falei assim, não entra nessa briga. Falei, não deixa isso para lá. A minha está praticamente se batizando, eu vou falar com ela que não precisa, vou trazer trecho do bíblico. Daqui a pouquinho ela já vai desistir de batizar, eu vou ser ocupado dela, deixa ela lá na igreja dela. Mas na igreja dela eles não batizam, se a pessoa não for casada. Existem alguns pastores que eu até entendo o cuidado. Às vezes o pastor sabe a verdade. Mas por que ele faz isso? Por causa do cuidado, carinho. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, a pessoa mora junto. Já são casados. Certo? Que o que casa, que define que você é casado, não é o cartório. É a união. Tem um ditado antigo que diz que unido com fé, isso é real. Né? Por quê? Porque você vai concordar comigo que tem casais que nunca foram no cartório e eles são casados, para eles são casados e não se separam. E há realmente uma relação de quê? De casamento. Nós estamos vivendo um momento hoje que antigamente, os mais antigos vão concordar comigo, que não precisava muito para a pessoa cumprir um acordo. Era só a palavra dela era o suficiente. Né? Hoje, irmão, você faz contrato, você vai no cartório, registra o cartório e o juiz fala, tem que pagar, e a pessoa não paga. Nem o juiz obriga ela a pagar. O que o papel tem poder de fazer a pessoa? Eu tenho pessoas que eu aluguei carro de boca. No começo entraram com um contrato, depois foram ficando. E aí, geralmente o contrato ele tem um valor, um vencimento. E aí eu nunca fiz o renovo do contrato. E essa pessoa hoje ela está com o carro alugado de boca. Quem que garante que ela vai pagar? A palavra dela. E tem pessoas que pegou o contrato, fez o contrato, foi no cartório, e ele não cumpre. Então, biblicamente, não existe nenhum versículo bíblico que diz que a pessoa ela só é casada se tiver cartório, porque na época da Bíblia não tinha cartório. Entende? Então, só que tem pastor, tem igreja que o pastor sabe disso, mas por que ele pede para que as pessoas se unam num contrato? Porque amanhã depois, se a pessoa separa, ele vai achar uma igreja que vai dizer que ele estava solteiro, porque não estava registrado, e aí ele vai pecar, porque ele não registrou, porque vão convencer ele de que o certo é o papel, que aquilo que ele estava vendo era errado. Eu já peguei caso mais caso, onde a pessoa está casada, é casada, não está em pecado, e o pastor fala que ele está em pecado. Entende? Porque não tem o papel. E aí por que tem que fazer o papel? Para a pessoa não separar. Porque depois o que ele faz? Ele fala, não, eu vou separar porque eu nunca fui casado. Agora eu vou casar no cartório. E na verdade esse segundo casamento é errado. O primeiro é que era verdadeiro. Tudo por causa do bendito do contrato no cartório. Aí o pastor, não é que ele não crê que eles são casados. Pede para ir no cartório para quê? Para amarrar. Para ele depois não ser o quê? Induzido ao erro. Eu já contei para vocês a história que a pessoa conta o que ela faz e quando ela não quer, ela inventa uma desculpa, né? Tinha uma irmã que estava morando com um rapaz. Esse rapaz, ela morava junto com ele, marido dela, né? E ela, presta atenção, ela não era casada no cartório não. Ela não aceitava ele como marido. Ela foi para a igreja, começou a se envolver na obra. E aí o grande dilema dela é que ela não queria ele como marido.
mas também não separava. Aí tipo assim, poxa, estou condenado agora ao inferno, que eu vou viver sempre com esse rapaz. Eu não queria que ele fosse meu marido. Ela queria casar de novo. Eu falei assim, confia em Deus, entrega, né, se entrega para Jesus, deixa Jesus trabalhar na sua vida, se envolva na obra, deixa essas coisas para Deus resolver, que pode ser que depois as coisas mudem. Não, eu falei, batiza, porque ela podia batizar. Ela podia batizar. Ele não ia se batizar, ele não queria batizar, não queria Jesus. Ela queria, então assim, na cabeça dela, ela não se batizava porque ela não aceitava ele como marido. Passado um tempo, ela descobriu que antes dela ele já tinha amado outra mulher. Ou seja, milagre. Que ela não queria ele como marido, não é? Eu falei, olha que maravilha, Deus fez a obra. Agora você pode separar dele, porque ele não é realmente o seu marido. Ele tem que voltar para a primeira mulher. Então, tocar a vida dele. Você está vindo para casa de novo. Ela largou Jesus e continuou com ele. Foi embora da igreja. Por que eu estou surpresa? E continuou com o cara. Não largou ele. O problema é Jesus, então. Entendeu, irmãos? Como é que o ser humano é complicado? Ela descobriu que podia. Quando podia, não queria. Quando falou que é proibido agora, não quer. Hein, pastor? É igual eu estava falando, porque eu estava lembrando. Eu já vim de uma igreja, inclusive a irmã Fabiana até já fez parte, no caso, da igreja que eu vim. E lá era muita coisa coletiva. Inclusive, uma vez, eu não vou esquecer disso nunca. Teve uma reunião onde eu fui chamada, né, para participar e tal. E na época, como eu sempre gostei muito de calça, sempre gostei muito de bermuda, não é show de bermuda que vai ficar pesado, mas eu gostava, sempre gostei, especialmente para andar de bicicleta. Aí teve essa reunião, e especialmente fui chamada as irmãs. E aí chegou lá, começou um debate terrível. E praticamente a maioria, todas, ficou a favor de quem estava, que tinha que usar saia até lá embaixo, vestido até lá De crente, né? Uniforme de crente. Isso aí, nada de usar nada de brinco, nada de nada. E eu, gente, aí eu fui e questionei, gente, mas presta atenção, vocês querem dizer que vocês acham errado? Às vezes a pessoa, por exemplo, eu tá com uma bermuda ou com uma calça andando de bicicleta, mas você acha certo estar com uma saia, um lascado que vai até aqui embaixo, né, até em cima, ou do lado, ou se não, andar de bicicleta, de saia, de vestido, sem nada, vocês acham mais correto? Ah, não, mas não é assim que a gente tem que pensar, não sei o que, não sei o que. Todo mundo deu para ver nitidamente que eu fiquei super chateada, e eu fui bem claro. Como eu faço parte daqui, eu vou entrar nessa então, vou começar a usar saia, vou botar short, isso e aquilo, beleza. Pastor, não deu 1 mês ou 2 meses. A maioria desse grupo que estava. Mulher que começou a trabalhar fora, começou a trair o marido. Mulher que já era casada há muito tempo, trocou o marido por outro. E foi isso de um em um. E resumindo, a igreja veio, abaixo. Pastor saiu, foi para outro lugar, entrou outro que não deu certo. Onde os filhos estavam tudo, aquela coisa e tal. Resumindo, até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu permaneço com minha calça, boto meu brinco, boto meu short, para a honra e glória do Senhor. Não é para engrandecer o nome do homem, é do Senhor. Continuo casada com meu marido, permaneço do mesmo jeito, graças a Deus. Né? Então, tipo assim, cadê aquela coisa, aquela religião, aquela coisa? O que aconteceu? Cadê eles? Onde estão? A maioria está todo mundo para... Que querem mudar o fora, o exterior. E o que Deus quer mudar o que? Exatamente. Isso aí. Deus, ele não olha a aparência. O homem olha. A gente tem que se preocupar com a parte externa, não é por causa de Deus, é por causa do homem. Entendeu? É o homem que te julga, é o homem que te condena, é o homem que abre porta, fecha a porta. Entendeu? Então assim, é claro que a Bíblia fala de roupas decorosas, de pudor, mas é interessante porque deixar que o Espírito Santo faça isso, não o homem. Sabe por quê? Aquilo que eu estava falando na aula passada. Vai entrar pessoas aqui dentro e ela não está liberta ainda.
Ela vai colocar a roupa comprida aqui dentro, mas lá fora vai continuar usando a roupa curta. Porque ela não está liberta ainda. Né? E aí daqui a pouquinho a gente vai expulsá-la com essas coisas, entendeu? E já é difícil, irmão, a pessoa ficar aqui dentro sem proibição. Imagina se você começar a proibir. Agora, a religião faz isso. Impõe fardos que nem eles mesmos estão dispostos a mudar. A Deus e Amor, no começo lá atrás, quando o Davi Miranda ainda estava começando, ele proibiu a igreja de ver televisão, de ter televisão. Né? Ter. Porque a televisão, ela é um aparelho doméstico que ele é importante dentro de casa. Assim como eu posso ver um filme, uma série, né? Tem coisas ruins na televisão? Tem coisa no celular, tem coisa ruim no computador. Depende de você. Você que escolhe o que você quer assistir, né? Então, ele proibiu. E tinha muito crente, né, pegando a televisão e jogando fora. Quantas mulheres, né? Porque a minha fé, às vezes, a gente não vê televisão, mas às vezes a minha esposa não tem essa fé. Eu tenho que esperar Deus trabalhar nela primeiro. O marido que às vezes gosta de um jogo. Eu não gosto de jogo. Eu não gosto de assistir jogo. Mas tem gente que gosta. Agora, eu gosto de assistir filme. Tem gente que não gosta. Então, tudo tem que ser o quê? Para honra e glória do Senhor. Né? Então, o Davi Miranda fez isso. E aí, depois, com o tempo, descobri que na casa dele tinha 4. Um em cada quarto. Que ele podia assistir. Tem um pastor da Universal que ele saiu da Universal. E aí ele fez uma live lá, um podcast, e ele entregou. Que na época da Fogueira Santa, que essa Fogueira Santa ela é a campanha master da Universal. É onde eles conseguem arrancar mais dinheiro das pessoas. E aí o pastor, aí o que eles fazem? Tipo assim, o jejum de Daniel. É a Fogueira Santa e o jejum de Daniel. Nesse jejum de Daniel, as pessoas não podem ver televisão, usar o celular, só a extrema necessidade para trabalho, a coisa toda. A pessoa tem que se privar do conforto, do lazer, para poder estar nesse propósito de Daniel. E aí ele falou, ele vai dizer assim, quantas vezes líderes que estavam fazendo a campanha, eles estavam no estádio de futebol da Nara VIP, lá no dia do jogo de futebol. Diz assim, um membro não pode ter nenhum tipo de lazer, mas eles estavam lá, eles que deveriam estar se consagrando, já que isso é consagrar, eles estavam lá. Então, contra essas coisas que o Evangelho é contra, a hipocrisia, né? E eu, como guia da igreja, como pastor, eu acho o seguinte: se eu não consigo mover, eu não consigo fazer, por que eu estou pregando tem que fazer? Né? Se eu mesmo não tenho capacidade de fazer, por que eu estou falando que tem que fazer? Eu particularmente, sempre falo que eu não sou um homem de oração, de ficar de joelho 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não sou. A minha oração é rápida. Agora, se eu disser para você que eu fico muito tempo sem falar com Deus, é mentira. Realmente, durante o dia todo eu estou conversando com Deus. Tudo que eu vou fazer, eu falo com Deus antes, eu converso com Deus, eu agradeço a Deus, eu passo o dia em comunhão com Deus. Se eu puder estar lendo Bíblia, eu estou lendo Bíblia. Se eu puder estar ouvindo a Bíblia, eu ouço a Bíblia. Se eu puder estar vendo uma pregação, eu estou ouvindo pregação. Quando a pregação eu louvor, é o tempo todo. Eu sou assim. Agora, ficar de joelho, igual quem tem gente que tem chamada para isso, tem gente que consegue ficar. O pastor faz efeito? Faz. Claro que faz, está pagando preço. Mas eu não tenho essa fé. Irmão, você tem que ficar de joelho lá. Eu não sou assim. Entende? Então, a gente tem que separar o que é religião, o que é mandamento humano, fardo humano das coisas de Deus. O fardo de Cristo ele é leve, suave. Para mim, uma das coisas que você deve fazer e ter na sua vida é não faltar culto. E não querer faltar. Evite faltar. Porque nós fomos chamados para o quê? Para oferecer culto a Deus. Qual foi o pedido de Deus a Faraó? Deixa o meu povo ir caminho de 3 dias de deserto para fazer o quê? Oferecer culto. Essa era a chamada de Deus. Você foi chamado para fazer culto. Você fazendo isso, agora, não é só aqui não, é na sua casa. Você pode fazer o culto na sua casa.
Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode levantar de madrugada. O pastor não aguenta levantar de madrugada. Levanta de manhã, levanta de tarde. Não é só no horário da madrugada, não. Existem algumas coisas que na madrugada tem mais efeito. Mas se você durante o dia também ora, isso também é válido. Vai chegar um ponto que você ora de manhã, ora de tarde, ora de noite. Você também vai querer levantar de madrugada. Que Deus vai te levantar para isso. Entendeu? Pastor, quando que eu sei que é hora de orar? Angústia. A angústia é o momento mais importante para você orar, tá? Às vezes, irmão, está tudo bem, mas você sente uma angústia, que a Bíblia chama de espírito de clamor. Está na Bíblia isso. Isso é um dom. Espírito de clamor. Para quê? Espírito de súplica. Espírito de súplica é um dom. Está tudo bem, não está faltando nada. Mas você está o quê? Angustiado. Eu não sei o que está acontecendo, estou angustiado. Não estou bem, não estou legal. Aí você volta no louvor, não passa. Você dobra o joelho e começa a orar, passa. Por um tempo. Depois o quê? Volta de novo. Você está achando que não é Deus que está te impulsionando você para orar. Você sabe por que você tem que orar se Deus não se move pelo aquilo que a gente faz? Você sabe? Quem já se perguntou? Se Deus já sabe o que vai acontecer e eu não mudo Deus, por que eu tenho que orar? Eu já perguntei isso para Deus. Oi? E dá autoridade para Deus trabalhar naquele pedaço que nos pertence. Porque a Bíblia diz que Deus entregou a terra ao homem. No seu território é você que autoriza Deus a operar. Se você não orar, Deus não pode operar. Está entendendo? Então, se você, na sua casa, Deus só pode trabalhar na sua casa se você permitir. E como é que você permite? Chamando Deus. Senhor, vem operar aqui, vem trabalhar aqui. Aí Deus ele tem a autoridade, tem o que? A permissão para operar na sua vida. Entenda, Deus não vai arrebentar a porta e fazer nada. Entende por que tem que orar? Por que Deus tem que. Deus precisa que a gente pregue. Que o homem, foi dado ao homem isso esse. Quem manda na terra é quem? É o homem. Você vai entrar na casa da pessoa, o que você faz? Licença, não é? Quem já trabalhou de já viu o passageiro entrando no carro? Licença, ele está entrando no carro, não tem? A gente nem esquece que a pessoa está tão acostumado a todo mundo entrar que a gente não está preocupado. Mas tem passageiro que vai entrar e faz licença, tá moço, vou entrar aqui, hein? Não é? Deus também pede licença para entrar na sua vida. Então é muito importante que você conceda a Deus. Qual a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é isso? Seja feita aqui na terra como é feito. Ó, você está dando autoridade para Deus, para Ele fazer a vontade dele aqui na terra, como Ele já faz no céu. Porque no céu Ele não precisa pedir permissão, mas na terra Ele precisa pedir. A casa, o ponto aqui da igreja é da Giovana. Quem que adora? Giovana. Quem alugou? Eu. A Giovana muitas vezes para fazer uma coisa, ela, pastor, posso fazer? Pode é dela. Mas ela vai pedir permissão. Por quê? Porque o proprietário é ela, mas o locatário sou eu. Da mesma forma que você alugou uma casa. O dono não pode chegar lá e meter o pé e entrar, mesmo sendo dono. Ele trocou o direito, né, de uso pelo aluguel. É o contrato de locação. Então Deus, Ele deu ao homem o quê? A autoridade da terra. A chave da terra está na mão do homem. Deus só pode operar se você deixa no seu território quem manda você. Pegou? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.